do homem novo. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Rádio Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, boa noite, 6 em ponto. As informações do comércio e as principais notícias do dia está começando. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio em facebook.com/santaportal. Na produção do programa, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Logo mais, às 6h30, teremos a entrevista com Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional. A frente fria veio, mas fraca. Alguma ventania esfriou um pouco no domingo. Começamos a segunda-feira novamente com aquele outono, com aquele sol bonito, céu azul e até deu uma esquentadinha. Elaine Brazão, como é que fica a previsão para a terça-feira? A previsão para amanhã é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, de tempo aberto, ainda sem nuvens. Quero saber se esse friozinho chato da madrugada vai continuar. Continua assim. A mínima prevista para amanhã é de 15 graus e a máxima de 22. Bom, não teve mercado financeiro hoje em função do feriado antecipado da Revolução de 9 de julho. E tantos outros feriados que foram antecipados. Hoje a cidade de Santos estava um pouco vazia. No CDL no ar, você fica sabendo que os Estados Unidos proíbem viajantes do Brasil. Decreto do presidente Donald Trump suspende inclusive pessoas que passaram pelo Brasil. Itanhaém lança plano de retomada da economia na cidade. Segundo o prefeito Marco Aurélio, o plano somente será colocado em prática após encerramento da quarentena pelo governo de São Paulo. São Vicente registra aumento da Covid-19. Agora são 531 casos da doença. Guarujá tem 57 novos casos em 24 horas. Estabelece recorde no domingo, com 61 mortes em investigação. Santos tem o maior número de notificações do novo coronavírus. 2.700 casos confirmados desde o início da pandemia. Na região, o número de casos passa dos 6.000. Isolamento em São Paulo chega a 55% e atinge o melhor índice desde o início de maio. O governo paulista afirma que 55% é o mínimo aceitável para evitar medidas mais duras no combate ao novo coronavírus, como o lockdown. Brasil registra 1.188 mortes na quinta-feira e ultrapassou os 20.000 óbitos desde que a primeira pessoa morreu por causa do novo coronavírus. E 5 estados se aproximam do colapso na saúde. Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco. Shoppings da região enviam comunicados para que lojistas se organizem para a abertura do comércio. Mas as prefeituras ainda não definiram uma data sobre a abertura dos shoppings. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, meio feriado, meio dia normal, 25 de maio de 2020, o jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Shoppings da região comunicam lojistas para se preparar para a possível abertura dos seus negócios. Mas ainda não existe uma data que possa liberar o funcionamento dos shoppings. A Prefeitura de Santos destaca que a reabertura do comércio será determinada a partir de critérios técnicos como a curva descendente de casos de Covid-19
e a ocupação máxima de 60% dos leitos de unidade de terapia intensiva no município. Nicolau Obeide, boa noite para você. Como é que você viu qual é a leitura que você faz sobre esse comunicado que foi disparado para lojistas de shoppings? Os proprietários dos shoppings têm alguma informação que a gente não tem ainda? Como que você viu essa medida para que os lojistas já vão limpando tudo, arrumando as lojas para abrir novamente? Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine. Boa noite, ouvintes do CDL no ar. Olha, veja bem, Roberto. Primeiramente, teoria da conspiração não existe, né? Então, assim, as pessoas acham que tem algum segredo, que alguma coisa está se tramando por detrás dos panos. Não existe isso. O que existe realmente é uma expectativa, na qual existe uma promessa, uma reunião que eles tiveram com o prefeito, como eu também tive várias reuniões com o prefeito, e nós temos uma data marco. Nós temos aquela tabela na qual você já divulgou, que é a fase branca, verde e amarela, e a fase vermelha, que seriam os últimos, né, que teriam percorreríamos 8 semanas. Então há uma comunicação para se mostrar dos shoppings, para se mostrar e se manifestar todos aqueles que são lojistas, resolver alguns problemas internos que eles têm, as lojas também fazer alguma atividade em relação a manutenção, funcionários, se tiver que voltar alguns funcionários, então é o normal, tem que ter um planejamento de retorno, afinal de contas, são mais de 60 dias, é muito tempo, né? Mercadorias, né? Eu estou sofrendo na minha loja, eu tenho trabalhado já há 30 dias, ontem fez 30 dias que eu já estou podendo trabalhar, né? Meio, mais ou menos, né? Porque a porta da galeria é fechada, porque ela não pode abrir, mas o meu ramo de atividade pode funcionar. Assistência técnica. Estou tendo problemas seríssimos com fornecimento de material, estou deixando de vender por falta de produtos. Os fornecedores não estão entregando? Não estão entregando e não estão nem trabalhando, os representantes. E também temos um outro agravante muito grande no meu ramo, que é o dólar, né? O dólar, eu saí de fechar a minha loja no dia 20 de março a 3,70, 3,80, a 5,90, 5,80 que está o dólar hoje. Então você vê R$2 de diferença, uma diferença aí de quase 70% do valor do dólar. E então os produtos 90% são importados e dependem realmente do dólar, né? Da moeda. Então, outro problema que a gente tem. Então, assim, parou também, já estava antes da pandemia, porque a pandemia estava, a epidemia, quando era uma epidemia, que estava tendo problema de Wuhan, né, lá na China, e a China já tendo problema, já não estava chegando produtos de lá para cá. Nós já estamos tendo problema com controle. Agora, então, está pior. Então, assim, do shopping, voltando ao assunto do shopping, eles têm que se prevenir, principalmente praça de alimentação. Você imagina, a praça de alimentação, ela vive essencialmente de mão de obra. Então, assim, é normal isso. Agora, existe uma expectativa, né? Existe um terror aí da mídia, infelizmente, né? Você pega algumas redes de TV aí que de manhã, de tarde e de noite só falando que vai ter lockdown, que vai ter isolamento, esse feriado mesmo aí, meio esdrúxulo, né? Que o nosso querido Dória, governador, transferiu 9 de julho, uma coisa sem sentido. O que você achou do mega feriadão para tentar conter as pessoas em casa? Ele quis conter, ele quis fazer um mini lockdown, né? Ele quis fazer um bloqueio aí de alguns dias, né? Só que as pessoas, eu acho assim, não adianta você usar desse artifício, sendo que se as pessoas acham que estavam de férias, começaram a querer, esvaziaram São Paulo, a cidade de São Paulo, muitos foram para o interior, muitos para o litoral, e levando aqueles que talvez estivessem assintomáticos ou já contaminados para outras praças. Então, assim, é alguma coisa assim muito
falta de sensibilidade, né? Então, assim, na verdade, eu vou repetir o que eu já falei da outra vez, eles não sabem mais o que fazer, não tem o que se fazer, o que se quer eu acho que sim, né? Tirando o lado também da teoria da conspiração, o que se quer é ter uma contaminação linear, com menos pico possível. E essa contaminação linear, ela precisa de um período para acontecer. Esse é o achatamento que você fala, ficar na... exatamente. O pico seria subir de repente a contaminação, onde precisariam usar mais leitos, muitas pessoas internadas ao mesmo tempo, né? E aí entra aquele pandemônio, né? Que aconteceu na Itália, que aí você escolhe quem vai utilizar da UTI e quem não vai utilizar da UTI. E lá foi terrível. Então aí escolhe os mais novos, se utilizam da UTI, os mais velhos se deixam morrer. Então isso aí é uma coisa que não pode acontecer, que já está acontecendo no Ceará, que já está acontecendo na Amazônia, que já está acontecendo em Sergipe. Então são alguns estados que está acontecendo isso, né? Que pessoas que estão morrendo por falta de atendimento. Eu admito qualquer coisa, viu, o Roberto? Eu acho que uma pessoa tem problemas de saúde, veio a falecer, acontece. Agora, vir a falecer por falta de atendimento num país como o nosso, que na Constituição de 88 foi instituído que a saúde seria pública, que teríamos a Constituição determina que todos têm direito à saúde, e tem esses vagabundos, desses governadores, desses prefeitos que vieram roubando, desde 1988, roubando, e aquela miséria que aquela população, principalmente no Norte e Nordeste, vive, porque esse negócio de faltar leito, faltar UTI, não é novidade para ninguém. É uma vergonha. Não é novidade para ninguém, isso sempre faltou, sempre morreu. Quantas denúncias você via aí em Jornal Nacional, em vários outros jornais, de pessoas nos corredores, principalmente numa capital, que nem Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, é o fim do mundo. Não é novidade para ninguém. Tanto que 5 vagabundos daqueles lá estão presos, ou foram presos, né? Começando pelo o Garotinho, o Pezão, o Cabral, sei lá o nome deles todos lá, todos presos. Então, assim, e agora numa situação dessa, que nós estamos vivendo, dessa epidemia, né? Pandemia, e vivendo numa situação de que a torneira está aberta, a torneira que eu digo econômica, a torneira do dinheiro que não é do governo do estado. Isso a população tem que saber, que esse dinheiro não vem do governo do estado, nem das prefeituras, esse dinheiro vem do governo federal. Tudo bem, o governo federal, ele arrecada via prefeitura, via governo do estado. O dinheiro vem das pessoas. Né? O dinheiro vem, na verdade, do cidadão. E aonde não devolve, e estão pensando em roubar, como já teve no Rio de Janeiro gente presa, como secretário de saúde foi afastado, como auxiliar de secretário de saúde está preso por superfaturamento. Não dá, né, Roberto? Eu não tenho mais o que falar, a gente repetir. Parece um disco quebrado, parece que eu estou me reportando a 2000, parece que eu estou me reportando a 1990, parece que eu estou me reportando a 1980, ou seja, parece que a gente vem falando décadas, né? Eu que sou mais velho, a gente que é mais velho, a gente parece que é a mesma notícia sempre, a mesma coisa, é só o que se fala, né? Que nem tem aquela musiquinha lá do Luiz Gonzaga, eu acho que é do Luiz Gonzaga, não do Gonzaguinha, do Luiz Gonzaga pai. O Gonzagão. Gonzagão, que eu não lembro da música, que o Nordeste viraria... Muito conhecida, mas eu não me lembro. Que o Nordeste viraria mar, eu não lembro mais, que viraria... Sertão vai virar mar? Sertão vai virar mar, de tanto dinheiro de água, de ajuda, de açudes, do Amazonas lá, como é que é, do Rio... Oh, caramba, eu tô... No Amazonas é o Rio Negro. Não. Rio São Francisco da transposição do Rio São Francisco, era para virar mar aquilo lá, mas não, toda a verba que foi para lá foi desviada, aquele povo
que sofre, aquela carência, que não tem nem saúde. E agora a gente vive numa situação dessa, numa capital que nem Rio de Janeiro, capitais que nem Fortaleza, capitais que nem Manaus, capitais que nem São Luís, né, no Maranhão. Poxa, gente, caramba, temos que tomar vergonha na cara. Aí os caras estão preocupados com a reunião do Bolsonaro, que ele falou 29 palavrões. Vamos nos ater às coisas mais importantes, vamos nos ater a coisas que realmente têm importância, que é a saúde pública, os pobres coitados. Tem gente que não sabe, Roberto, nesse país, quem é Bolsonaro, não sabe quem é Lula, não sabe quem é o presidente da República, que não sabe quem é governador. A pessoa não sabe, vive lá naqueles cafundel do Judas, que não sabe quem é quem. Ele só tem aquela vidazinha que o pai dele já tinha, que plantava mandioca. Ele colhia mandioca, vendia mandioca, comprava um arrozinho para comer e matava uma galinha. É assim a vida desses caras. Gente, será que ninguém tem pena dessa população? E está morrendo gente. Você viu o recorde? Acho que foi recorde ontem, né? Foi. No Brasil. Foi recorde de mortes, gente. E não é mortes tanto só por causa do Covid, e sim causado pelo Covid, mas por falta de atendimento, Roberto. 1.188 mortes na quinta-feira, ultrapassamos já os 20, tá com 22 mil. A Helene Brazão 22 ou 23 mil já. 22.666 é o último número que eu tinha antes da atualização do Ministério da Saúde. Nicolau, tem muita gente participando do programa hoje. A gente falou, é um meio feriado. Na verdade, a gente ficou no meio do caminho porque o governador decreta de um lado, o prefeito não decreta de outro. A Bolsa, os bancos funcionaram hoje normalmente. Recebi um recado do Santander, se tiver que pagar a conta, pague, estou aberto. Não, e quem não pagar, quem não pagou, se a conta venceu dia 25, sempre tradicionalmente você poderia não pagar hoje feriado. E pagar amanhã. Não. Você tem que pagar hoje. Meu banco avisou. Senão amanhã tem multa. Meu banco que eu adoro muito, Santander, é cada dia pior. Falou, mandou um recado dizendo, estou aberto, se tiver conta para pagar, pague. Mas você tem conta no Sicredi também. Também, não, o Sicredi me trata melhor. Você não adora o Santander, você adora o Sicredi, que inclusive é nosso patrocinador. Mas eu falei adora de forma irônica. O Sicredi me trata muito melhor. Elaine Brazão, teve mercado financeiro hoje? Teve sim, olha só, a Bovespa subiu 4,25% Uau. e fechou o dia a 85.663 pontos. Nossa, repete aí, a Bolsa de Valores hoje subiu quanto? 4,25%. Nossa, que maravilha. Bom resultado. E o dólar? O dólar caiu 2,08% e fechou o dia a R$ 5,45. Olha, boa notícia para André Orlandi e também para o Nicolau Obeide, que o dólar caiu. Ela está dizendo aqui, nem me fala, Nicolau Obeide, o dólar está matando. E ela diz o seguinte, olha, que a gente paga muito imposto para não ter direito à saúde sem precisar de plano particular, uma vergonha para o Brasil. O Andréia, não é só o plano de saúde, não, é a segurança, é a escola, é tudo, né? Então a gente paga muito e recebe pouco. A Flávia Andrade está por aqui, desejando boa noite a todos, assim como o Ricardo Souza, o Haroldo, e tem o Haroldo Souza, não sei se é parente, está aqui, eu acho que é uma pergunta que ele está fazendo, Nicolau. Boa noite a todos. Será que dará certo esta abertura parcial em 1º de junho? Olha, Haroldo, precisa ver, eu preciso primeiro entender essa sua pergunta. Eu vou responder de duas... Não tem ponto de interrogação. Eu vou responder de duas formas. Mas eu acho que é uma pergunta. Eu vou responder de duas formas, viu, Roberto? Será que dará certo primeiro, ou acontecer? Ou será que vai abrir? Isso. Primeiro dará certo, será que vai acontecer? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. Segundo, será que dará certo no sentido de nos pouparmos, tomarmos cuidado? Eu também acredito que sim. É só as pessoas terem um pouco de juízo, um pouco de cidadania, que eu acho que dará certo. Cuidado. Eu tenho visto na minha loja eu não tenho tido problemas, viu, Roberto? Um ou outro que entra na loja, já a menina vai pôr o álcool na mão, ela fala assim, ele fala, acabei de pôr ali. A gente fala, não importa, o senhor tem que pôr de novo. Quanto mais, melhor. E a pessoa põe de novo na mão. Ué. E algumas pessoas com a máscara assim arriada, que nem está minha, que nem está a sua,
mas aqui nós estamos Não, mas a gente está trabalhando. falando. E temos que Mas falar. a gente pede, por favor, Não coloque é que a nem o máscara. pessoal, os repórteres da Globo, que o cara tá sozinho, falando com um monitor de TV, ele tá de máscara. Não precisa esse exagero. Isso é todo. bobagem, Pô, é tá uma louco. bobagem. E aí, eu acho que essas pessoas, elas vão aceitar, vão se cuidar, vão precaver, vão prevenir principalmente o próximo, né? Tomar um cuidado com o próximo, porque a máscara, na verdade, é para você, não é tanto para você se proteger, e sim mais proteger Eu o próximo. discordo de você. É para você se proteger sim e para você proteger o outro também. Não, porque eu vou te falar uma coisa, Roberto, você pode contaminar pelos olhos. Entendeu? Verdade. Então, Verdade. se uma pessoa estiver na sua frente sem máscara, Voa um perdigoto no seu o olho. perdigoto dos Elaine, olhos não fica fazendo careta. o olho não. ela usa óculos, não tem problema. Pode crer. Já protege. Põe aqueles com a viseirinha aqui do lado, assim. E tem aquela viseira grande. que as pessoas grande. usam também, né? Mas, então, assim, protege mais o próximo, porque nesse sentido, por causa disso que eu falei. Mas tem que ter cidadania, a pessoa tem que usar, não custa nada. Eu acho que é uma questão de educação. E outra coisa, o mundo mudou. Sabe que hoje eu fui mostrar uma sala que nós temos lá do CDL para alugar. Inclusive, já vou fazer a minha propaganda aqui. Uma sala lá no Quinta Avenida que estamos alugando. Quanto? Por R$ 1.500, Só pacote, no Pleno Gonzaga. Metragem. De frente para a Praça Independência, uma sala de 30 Condomínio. 30 metros quadrados. Não tem condomínio, Sim, é pacote. pacote. Pacote, sem Qual a condomínio, metragem? sem PTU, 30 metros quadrados. Bom, Sala pronta para dentista, inclusive, está com banheiro. isolamento com banheiro, com isolamento de chumbo, né? Você sabe que é obrigatório, né? Quando você faz fazer o raio-x. o raio-X, é um isolamento de chumbo, já tem tudo. Aí eu fui mostrar para uma moça a sala, o corretor levou lá, eu fui mostrar, e eu fiquei conversando com ela exatamente sobre isso. Tudo vai mudar. Ela viu aquele isolamento, que o que ela vai trabalhar parece que é mais tipo cabeleireiro, né? E ela falou, essa parede aqui não serviria muito para mim divisória. Eu falei, não, olha, é bom porque o meio vai mudar. Você abre aqui um vidro, que nem nós temos aqui na rádio. Você abre um vidro, assim, tem uma ligação com a outra pessoa, quem está ali. Você pode abrir aqui no meio e mantém a separação. Porque tudo vai ter que mudar. Almoço por quilo, por exemplo, você pode esquecer, né, Roberto? Esquece. Que almoço por quilo vai ter que Tira o meu mudar. Prazer. Gosto tanto mas daquela comida variada ali na minha frente. Mas você não vai servir mais, provavelmente você não servirá mais. A pessoa vai ter que ter uma pessoa por trás do balcão, a comida vai ter que estar isolada totalmente a quem está na frente e alguém servindo para você. Porque você acha que pode cair os perdigotos? Não, pode na não, comida? sempre caiu, porque eu não como comida por quilo há muitos anos, em função disso. Mas não tínhamos esse problema que temos hoje. Então você pode ter certeza que vai mudar. Então todo mundo vai ter que se reestruturar no sentido de maiores cuidados. E outra coisa, não tem vacina, né? Não. Enquanto não tivermos vacina, e nós vamos ter essa onda, que vai ser a linha linear que você falou, que vai ter o pico, né? Que tanto se fala, e vai começar a ficar descendente. E temos que tomar um grande cuidado para a segunda fase, que já está acontecendo na Europa, na Ásia, né? Já vem acontecendo. Que não, é só você olhar um pouquinho a história, você vai saber, é só olhar a que nós tivemos lá gripe espanhola. A espanhola, bem antiga, antes da gripe espanhola, a peste. É muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje. Bastante. Não, morreu 50 milhões de pessoas. Inclusive nos prazos, eu digo assim, de acontecer, de vir, subir, cair a curva. A gripe espanhola, não sei se na época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, porque não existia o antibiótico, as informações, as prevenções, as pessoas eram menos isoladas, mas morreram mais de 50 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 50 milhões de pessoas é uma. Minha avó, terrível. Na época, perdeu 2 filhos. 2 filhos, eu já falei isso aqui na rádio, um de 7 anos e uma de 2 anos. Então, assim, foi um arraso. Começou em 1918 e terminou em dezembro de 1920. E o interessante é que é quase 100 anos, né? Praticamente 100 anos depois, né? Então, assim, parece que a coisa se... Porque a cada X tempo tem uma... E vamos ter outras, né? Pandemias, epidemias, e já tivemos outra, o SARS, né? Que tivemos, teve a peste, foi no começo do século XVII para o século XVIII. Então, tem várias
pandemias que acontecem. Que hoje, com a tecnologia, nós estamos aqui no Brasil abismados que nós temos aí 200 e poucos mil mortos, né? Num país como o Brasil. Não, 20, desculpe, não no exagera. No mundo, desculpe. É. 200 e, não chega a 300 mil mortos. No mundo, 200 e alguma coisa. Você tem os números exatos? Eu tenho do Brasil. No Brasil, 22 mil, 23 mil, né? 23.102 mortes. Isso, 23 mil rompeu mortos a no barreira de Brasil. 23. Não, e tinha um louco aí que falava que nós íamos ter 1,5 milhão de mortes no Brasil, né? Maluco, ainda não lembro o nome dele, agora me fugiu. Marcos Mion, apresentador. Não, Marcos Mion pegou desse maluco, ele falou também outra bobagem. Então, assim, é um número grande, lógico, uma vida é uma vida, né? Uma vida, não podemos subestimar uma vida, porque é aquilo que nós já falamos aqui, ela é importante para quem perde aquela vida e para quem é parente daquele que perdeu aquela vida. E para qualquer ser humano, uma vida é muito importante. Gostaríamos de não perder nenhuma vida em função disso. Mas você imagina numa situação, numa pandemia, você perder 50 milhões de pessoas? 345 mil mortes. 300, No mundo. No mundo. A última vez que eu vi estava 200 e poucos mil, quase 300 mil. 345 mil, você vê. Tem aumentado, nós podemos chegar, mas nós não vamos chegar, nem vamos ultrapassar 500 mil pessoas, meio milhão. Mas para 50 milhões que aconteceu na gripe espanhola, é alguma coisa assim absurda, né? É muito demais. Tem pergunta para o Nicolau Obeide? Tem, o Francisco fala, boa tarde. Os representantes do comércio poderiam sugerir que a prefeitura renovasse todos os alvarás até 31 de dezembro, porque corre o risco que após a abertura os fiscais façam fiscalizações exigindo os alvarás e muitos não estariam com Cevisa, VCB, etc., vencidos em virtude da situação. Pode isso? Não, os alvarás são até 31 de dezembro. Todo ano o Todos alvará. eles. E quando você recebe o carnê de alvará e taxa de licença, é até 31 de dezembro. Agora, você vai pagando mensalmente o alvará, ele não é suspenso. Só não tem alvarás permanentes, ou tem permanentes, antigamente existiam os permanentes, hoje não tem mais. Existia antigamente permanente, mas depois que começou a se instituir o AVCB, que o AVCB é o laudo de vistoria de bombeiro, aí começaram a ter alvarás válidos só por um ano. Porque se o prédio onde a pessoa está, o seu imóvel que ela está, não renovar o AVCB, aí o alvará ficará suspenso, né? Então, o alvará, ele vai até sempre o final de ano, mas automaticamente a maioria deles se renova. O Nicolau Obeide, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Sérgio José, aqui pela live no Facebook. Me tire uma dúvida. É verdade que soltar gases pode transmitir a Covid-19? E ele continua. E o arroto também pode transmitir a doença? Não, eu não sei, eu tô entendendo que é uma pergunta séria. Será que é sério? Não, eu acho que ele está brincando. Não, o Sérgio José a gente conhece, ele é daqui. O Serginho, né? É o Serginho É, aqui Serginho. Não, o arroto, se você arrotar na cara de alguém com gotijos, né? É a mesma coisa do espirro, né? Eu acho que a projeção... Se você projetar alguma coisa. Agora... Ontem eu vi um filme que eu acho que todo mundo já viu e passou acho que 200 vezes já na televisão e 300 vezes no Telecine. Quem tem oportunidade de ter Telecine, mas já passou na Globo, que é do Adam Sandler. É demais. Que ele tem aquele controle remoto, sabe aquele filme que ele tem o controle remoto? E ele fica bravo com o chefe dele, que o chefe dele não promove ele. Ele dá uns murros na cara do chefe, ele para com o controle remoto. Você lembra dessa cena? Sim. Ele para, aí ele sobe na mesa, vira a cara pro chefe dele e solta inúmeros gases. Aí, numa situação dessa, pode ser que ele contamine o chefe dele, mas diferentemente disso, eu duvido que não. Eu acredito que não, hein, Sérgio José? A Slex.com ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você no WhatsApp 981 40 5595. E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada pelo WhatsApp 981 40 5595 slex.com. Para você não parar, conte com a gente.
Futebol, com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com uma declaração do técnico do Santos, o Gesualdo Ferreira, que escreve toda semana uma coluna para o jornal O Jogo de Portugal, e ele fez algumas considerações a respeito aí da volta do futebol. Ele disse que assistindo a segunda rodada do campeonato alemão, uma coisa é fácil de concluir: o futebol não será mais o mesmo, pelo menos nos próximos tempos. Ele disse que viu Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt e não teve dúvidas sobre a baixa intensidade do jogo, a pouca agressividade, a própria identidade dos clubes. Nada será como antes da pandemia, o futebol não vai ser o que era e todos, treinadores, jogadores e principalmente os torcedores, terão que compreender. O Santos, todo mundo sabe, está parado como todos os times, né? Tem uma previsão de retorno até por parte da própria CBF para o final do mês de junho, início do mês de julho, para quem sabe ter continuidade a participação do Peixe no Campeonato Paulista e depois no Campeonato Brasileiro, que ainda é uma grande incógnita. E para a gente fechar, meu caro Roberto, uma notícia triste: nesta segunda-feira o mundo do futebol está de luto. Morreu nesta segunda-feira o técnico Vadão Osvaldo Alvarez. Ele estava tratando um câncer desde o final do ano passado, tinha 63 anos, passou por São Paulo, onde lançou o Kaká, Corinthians, Guarani, Ponte Preta, Atlético Paranaense, foi técnico da seleção brasileira feminina e, portanto, acabou falecendo nesta segunda-feira em decorrência deste câncer que ele descobriu no mês de dezembro, estava tratando, mas não resistiu. Nesta segunda-feira fica aqui a nossa lembrança, o nosso sentimento pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Ô, Nicolau B de Vadão, hein? Vadão foi-se. Horrível, né? Uma das poucas ainda que o ser humano ainda não conseguiu dominar, né? Fígado e pulmão, né? Pulmão já tá mais bem dominado do que fígado, mas pâncreas também é problemático, né? Pâncreas também perdemos aí recentemente como é que é o nome dele? Agora eu sou péssimo para nome, eu sou horrível. Faleci, dá uma pista pelo menos pra gente tentar adivinhar. Esquece, eu não vou. Então, mas são cânceres que realmente ainda não dominamos, né? A medicina ainda não conseguiu. Eu já perdi alguns amigos também com mesmo câncer. Teve o presidente da federação da CDLs, Salomão Gawendo, 53 anos ele tinha na época, um judeuzão aí, 2 metros de altura. Foi assim, 3 meses, muito rápido mesmo, e realmente é um problemático. 6h32, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos.
Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. 6h35, estamos de volta com entrevista agora. Rafael Alves da Silva, ou Rafael Nogueira, é formado em Filosofia e Direito e cursou História sem concluir, como ele diz aqui no currículo dele. Cursou pós-graduação em Educação e Disciplinas Especiais em Língua Latina, História Regional, Fundamentos do Direito Internacional Público e Direito Internacional dos Refugiados. É mestrando em História do Direito Brasileiro, estuda com Olavo de Carvalho há mais de 15 anos. Foi aluno presencial em Santos, São Paulo e na Virgínia. Foi assessor da presidência da Academia Santista de Letras por 6 anos. Estagiário por 2 anos na Defensoria Pública da União. É professor independente de Literatura, Filosofia, História e Teoria Política. Ministrou aulas particulares e cursos livres. Frequentou as aulas de História do Brasil para cursos preparatórios de alto nível, como o da ABIN e o de ingresso à carreira diplomática. Criou o método dos ciclos de estudos clássicos para formar leitores habituais e estudiosos profundos, inaugurado em Santos e cujos cursos derivados se espalharam por mais de 10 cidades de todas as regiões do Brasil. É palestrante e conferencista de atuação nacional. Participação em filmes e séries de cunho histórico, pedagógico e filosófico como entrevistado. Coordenador geral e consultor técnico com o filme Bonifácio, o Fundador do Brasil, e a série Brasil, a Última Cruzada do Brasil Paralelo. Hoje é presidente da Fundação Biblioteca Nacional. O santista mudou de praia e agora conversa conosco. Rafael Nogueira, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Você agora carioca da gema, né? Acabou se transformando num autêntico carioca no Rio de Janeiro. Mudou de praia, né, Rafael? Exatamente, agora eu moro lá em Laranjeiras. Você tem saudade das suas atividades? A gente estava aqui apresentando o seu currículo, que é extenso. Você tem saudade das aulas, dos seus alunos, dos cursos que você fazia, dessa atividade cultural intensa que você tinha ao longo da sua rotina diária? Olha, eu tenho bastante saudade, tanto que eu não larguei todas as classes, viu? Eu percebi que era possível ser presidente da Biblioteca Nacional e ao mesmo tempo dar algumas aulas. Para não impactar a biblioteca, eu parei com quase tudo. Parei, por exemplo, com as viagens. Eu adorava. Eu ia, às vezes, saía daqui, dava aula em São Paulo, depois em Curitiba, em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, estava tudo cansado, mas era uma maravilha, eu adorava esse ritmo. Agora é tudo online, né? E nessa quarentena, então, fixou que eu agora só transmito. Eu tenho que me concentrar mesmo nas atividades da Biblioteca Nacional. Bom, tem um ditado que diz que quem corre por gosto não cansa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da Biblioteca Nacional, até para o nosso ouvinte que é curioso e quer conhecer um pouco sobre esse importante patrimônio do Brasil. É uma boa pergunta. A Biblioteca Nacional é uma das maiores do mundo, né? Ela já foi colocada pela Unesco num panfleto de anos atrás como a 8ª, né? Então, só para você ter ideia, é uma das maiores bibliotecas do mundo, a maior da América Latina sem comparação. Nós temos quase 9 milhões de itens, entre os quais 2 estão digitalizados. Então, temos 2 milhões de itens na nossa biblioteca digital, né? É BN Digital. Quem quiser, procure por BN Digital e vai encontrar lá um search, né, uma possibilidade de pesquisar pelos itens que você quer. Nessa quarentena, nós atingimos, né, no mês passado, 9 milhões de acessos, ou seja, muitas pessoas estão pesquisando os jornais antigos que a Biblioteca Nacional disponibiliza. E, inclusive, os arquivos do jornal A Tribuna chegaram agora, na minha gestão, 2 meses atrás. Então, em breve, não estão digitalizados ainda, mas em breve digitalizaremos os antigos jornais santistas também. O pessoal está pesquisando muito, né, a respeito das crises sanitárias do passado.
é uma curiosidade premente. E também as pessoas estão indo atrás dos links que nós estamos divulgando nas nossas redes sociais. Se vocês procurarem por Biblioteca Nacional no Instagram, no Twitter, no Facebook, vocês vão encontrar lá que nós diariamente estamos fazendo pelo menos 3 posts mostrando algum item do nosso acervo com explicações, contextualizações históricas para que as pessoas tenham acesso ao acervo. Eu, quando cheguei, em 2 de dezembro de 2019, eu disse no meu discurso de posse que eu atrairia mais o público à biblioteca, que estava muito fechada para os pesquisadores. Então, o uso das redes sociais, que foi, claro, intensificado, eu aproveitei a oportunidade da quarentena para trabalhar mais, não menos, fiz com que nós produzíssemos esses artigos, então isso aí está transformando a biblioteca justamente em uma grande biblioteca do século XXI. Como é que surgiu o convite para você presidir esse importante organismo da cultura nacional? Bom, primeiro foi uma grande honra, né, receber esse convite, porque essa biblioteca, ela tem um acervo que remonta à Idade Média, né? Na verdade, o acervo, mas enquanto biblioteca, ela nasceu lá em Portugal. Ela é a herdeira da Biblioteca dos Reis Portugueses, porque, na verdade, a biblioteca era imensa, a Biblioteca de Portugal de Lisboa, e ela foi derrubada naquele famoso terremoto de Lisboa no final do século XVIII. Então, depois houve a reconstrução dela, e com a vinda de Dom João para cá em 1808, ele trouxe, né, o acervo aos poucos, principalmente, acho que acabou isso de vir de 1810 a 1811, e aí foram se estabelecendo de sede a sede, e essa sede atual, que é belíssima, eu tenho muito prazer em trabalhar lá, em ter meu gabinete lá, ela é de 1910. Então, assim, o convite veio na ocasião, primeiro que eu já pelo Brasil Paralelo, pelos meus trabalhos de aula, eu já era bastante conhecido do público chamado conservador. Fui eu, inclusive, o primeiro professor que criou um curso para formação de conservadores e que formou o movimento conservador que hoje é tão atuante, já formou um deputado estadual e tem vínculo aí com Brasília, né? Eu já era conhecido do meio e meu nome foi ventilado muitas vezes para vários cargos. Na ocasião, então, da modificação da Secretaria Especial de Cultura, né, que foi assumida aí pelo Roberto Alvim, ele acatou o nome que lhe foi sugerido e aí eu recebi o convite formal. E enfim, acabei empossado, aceitei o convite, sabia que a missão seria muito difícil, mas estou tendo êxito, né? Já assinei várias obras para melhorias do prédio, para salvaguardar o acervo, para reforma elétrica, reforma voltada justamente à segurança do acervo contra incêndio. Eu também já criei todo esse projeto de redes sociais que aumentou já em mais de 30% os acessos aos nossos acervos na internet. Então, estamos trabalhando aí intensamente justamente para levar esse acervo ao público geral. Mas temos muitos outros projetos, por exemplo, faremos uma exposição sobre Dona Maria I, agora assim que acabar, né, esse confinamento, e depois uma sobre Beethoven, porque em dezembro deste ano 2020 ele completaria 250 anos e haverá inclusive uma apresentação de uma orquestra da Áustria. Se Deus quiser, estou negociando para isso acontecer lá em dezembro. Então é isso. É uma honra enorme, é uma grande responsabilidade, mas eu conhecia já alguns presidentes da biblioteca, eu já claro, de ler os seus textos, eu conhecia já a própria sede da biblioteca, que eu usei para estudar alguns tópicos ligados ao José Bonifácio. Como vocês viram, eu produzi um filme e série, e eu fui muito nome, o Santista, que fala de José Bonifácio, eu já tinha usado a Biblioteca Nacional como fonte de pesquisa. Então estava um pouco, digamos assim, já habituado. E como eu tive essa experiência aqui em Santos de 6 anos, assessorando a presidência da Academia Santista de Letras, embora seja uma instituição cultural de dimensões muito menores, eu já sabia como é que era, né? Promover eventos literários, premiações, cuidar de biblioteca, enfim, eu já tinha essa experiência prévia. Então foi muito gratificante. Vocês viram que é bem santista a minha experiência mesmo, mas foi muito gratificante poder, então, ascender aí a Biblioteca Nacional, maior do Brasil, da América Latina, uma das maiores do mundo. Nós estamos conversando com o Rafael Nogueira, que é presidente da Fundação Biblioteca Nacional. É muito bom ouvir você falar que você tem um projeto de investimentos para preservar a memória nacional, porque é algo que culturalmente a gente sabe, isso não era olhado com atenção e cuidado no Brasil, não é, Rafael? De fato. Ou os arquivos, eles estavam só sendo também disponibilizados para pesquisadores muito especializados,
Ou a gente pode também ser críticos aí às gestões anteriores da Biblioteca Nacional, que foram deixando a Biblioteca Nacional perder aí muitas de suas atribuições, entre as quais a de criar, equipar e instruir as bibliotecas públicas do Brasil inteiro. Isso foi perdido, tá, numa gestão passada. Ao mesmo tempo, a questão da revista da Biblioteca Nacional, que era feita pela Sociedade dos Amigos da Biblioteca Nacional, também foi interrompida. Então, assim, eu estou chegando com uma missão de tentar recuperar a dignidade da Biblioteca Nacional e, inclusive, de levar ao povo, em geral, o acesso a essa memória, né? A nossa grande missão é justamente essa que o senhor falou, é de resguardar, de preservar a memória nacional e a identidade nacional. Você disse uma vez em uma entrevista que, na sua opinião, uma gestão conservadora é precisamente uma gestão não ideológica, porque visa conservar o que é bom e restaurar com prudência o que é necessário, sempre com abertura a adaptações que não desmereçam a missão histórica da instituição. Há quem concorde com essa sua afirmação e há os que dizem que é apenas uma visão de um dos lados. O que você tem a dizer sobre isso, Rafael? Não precisa me chamar de senhor, não, que eu vou me sentir mais velho do que eu já sou. Imagina. Então, quanto a essa entrevista, de fato eu falei isso e eu creio que o meu esforço está sendo muito maior do que criar ali uma celeuma entre partidarismos que dizem respeito às mudanças políticas e inclusive a essa polarização política. A Biblioteca Nacional, por ser nacional e por ser uma instituição de Estado, que remonta inclusive a um período anterior à independência, que foi mantida aqui, porque Dom Pedro I a comprou e a comprou bem, ela foi muito cara para ser mantida no Brasil. Eu a enxerguei, quando eu peguei, eu sou muito bom de ser ideológico também, entendeu? Mas quando eu peguei esse cargo, eu achei assim, que quando eu me torno presidente de uma biblioteca nacional, eu tenho que me despersonalizar em alguma medida para encarnar no cargo, entendeu? Então eu fiz todo esse esforço justamente para estar acima dessas coisas. Mas é óbvio que algumas questões pessoais não somem. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas visões ideológicas, só que lá eu estou transigindo, estou chamando para dialogar, nós estamos conversando. É evidente que a maioria dos servidores, né, uma boa parte gosta de mim, mas a maioria é de esquerda, uma pequena parte é de esquerda radical, e eu preciso fazer com que eles continuem trabalhando bem naquilo que eles são técnicos. Então eu não cheguei lá para criar um atrito, eu cheguei para fazer a casa se unir, para buscar a sua missão institucional, na medida em que isso for possível. Quando isso não for possível, a gente estuda aí. Por enquanto tem sido, né? Por enquanto tem sido. Mas não duvido que em algum momento se encham a paciência de eu estar indo tão bem e tentem colocar uma casca de banana na minha frente. Eu não sou ingênuo e já estou preparado para isso. Então aí, nesse caso, a gente vai defender sempre, se for necessário, a versão eleita nas urnas. Eu sou um representante do governo Bolsonaro, certo? Essa versão foi eleita nas urnas. Se, por exemplo, quiserem aparelhar a Biblioteca Nacional para usar a ideologia de esquerda, né, para entregar só acervo que faça com que as pessoas enxerguem só a versão de esquerda, para de repente fazer um filtro, esconder obras ou qualquer coisa assim, eu vou batalhar para que isso não aconteça. No mínimo, as duas versões têm que ter a sua dignidade. Duas e muito mais, não tem só duas versões a respeito da política. Então, essa visão conservadora tem um lado que tenta me colocar acima. Eu, como conservador, eu tenho que identificar aquilo que no Brasil é preciso ser preservado, que é muito mais fácil, já dizia o autor inglês Roger Scruton, é muito mais fácil. Caiu? Fazer Rafael, desaparecer grandes obras, você viu aí o... Apagou um pouquinho pra gente aqui, mas a gente segue com você. Ah, tá. Então, essa visão do conservadorismo, do Scruton, de que é muito mais fácil destruir do que construir, ela também pauta um pouco a minha visão. Você vê aí o Museu Imperial, o Museu Nacional, né, que pegou fogo por um descaso tremendo de muito tempo. Eu estou lá para preservar. Então, como conservador, por um lado, eu me fixo naqueles valores, naquelas instituições que devem ser preservados para serem entregues para as próximas gerações. Por outro lado, eu tenho também as minhas visões particulares da política de hoje, que são muito intimamente vinculadas à visão do presidente da República. Então, é claro que eu não vou me esforçar para colocar numa instituição de Estado, em todos os cantos, uma espécie de megafone
ideológico do governo atual, porque eu entendo que é uma instituição de Estado. Mas se houver necessidade, eu vou sim combater o aparelhamento ideológico de esquerda lá dentro. Mas é justamente o que eu estou dizendo eu não entrei com o intuito de criar guerra ideológica, porque essas questões são de governo, de política de momento. A minha intenção é generacional, das gerações. Nós recebemos isso, né, de Dom Pedro I, que recebeu de Dom João VI, que recebeu de Dom José I, e por aí vai. Nós precisamos entregar isso intacto e acrescentado e aumentado para as próximas gerações, não diminuído. Se essas questões ideológicas começarem a causar problema, nós vamos ter que, então, ter um pouco de mão de ferro aí para paralisar. Que bom ouvir também essa questão da moderação e da prudência e ainda mais você como líder de todos, compor com todo mundo. Nicolau Obeide, está conosco Rafael Nogueira, presidente da maior instituição cultural deste país. Verdade, o Rafael é uma cultura total. Realmente fiquei muito orgulhoso, meu companheiro lá na outra rádio, né, de plateia lá, que nós estávamos sempre juntos, nos conhecemos, fizemos uma amizade, ele, o Marcelo Gonzaga também, uma pessoa muito capaz. Meu chefe de gabinete. Verdade, eu não estou te ouvindo direito, mas... Ele falou que é o chefe de gabinete dele hoje. É o chefe de gabinete. Então, Rafael, obrigado por você estar aqui no programa, ter atendido o meu pedido. E é um orgulho tê-lo aqui, é um orgulho ter um santista aqui também, né? Na Biblioteca Nacional. Ô, Rafael, não sei se a gente pode entrar nesse assunto, mas eu vou perguntar. Minha função aqui é fazer pergunta. Como é que você tem acompanhado as movimentações em Brasília nesse momento, a repercussão do vídeo da reunião ministerial e as ações do governo no geral? Bom, primeiro que essa divulgação de vídeo me pareceu bastante errada por parte do ministro Celso de Mello, porque sim, isso nos prejudica internacionalmente, nos prejudica do contexto assim, de segurança nacional. É óbvio que alguns trechos foram retirados e que isso faz pouca diferença, porque ficou muito claro para todo mundo que alguns integrantes da reunião falaram bastante mal da China, sabe? Então isso não deveria ter sido divulgado. Nós temos aí uma relação pacífica com a China, nós temos um mercado internacional com ela bastante pujante aí, e se alguma reflexão interna está sendo feita justamente para nos protegermos, de repente, de algum tipo de excesso, de alguma dominação, de alguma imposição pela via comercial ou política, isso não é para ser divulgado. Então, o primeiro ponto, achei horrível do ministro Celso de Mello entender que, nossa, temos uma prova urgente, precisamos divulgar para todos os cantos. E que prova foi essa, né? Desde quando o ex-ministro da Justiça e de Segurança Pública, Sérgio Moro, saiu, nós vemos que ele ficou ameaçando uma grande prova, que ia liberar trechos de celular. Tudo que ele liberou foi inócuo, o povo mais gostou do que desgostou. Todas as pessoas que eu conheço, claro, com raras exceções, não gostam do Bolsonaro previamente, portanto não vão gostar de nada a respeito dele. Todas as outras pessoas adoraram o vídeo, se você quer saber, a defesa intransigente dele feita pela liberdade, inclusive pelo armamento, a defesa do povo em relação a toda essa crise econômica que está só começando, eu acho que essa crise vai se intensificar. Então eu entendi que foi um tiro no pé de quem quis destruir o presidente Jair Bolsonaro, tanto do Sérgio Moro quanto do Celso de Mello, e eu vejo que nesse momento nós estamos tendo, se a Brasília tem errado em alguma coisa, eu vejo que talvez na comunicação, porque eu não entendo que o presidente Jair Bolsonaro, quando falava em gripezinha ou qualquer coisa assim, estava menosprezando totalmente o vírus. Na verdade, eu entendo que ele, como soldado, como capitão, como presidente da nação, estava tentando transmitir às pessoas mais tranquilidade, diminuir o medo e o pavor que a mídia estava divulgando, fazendo com que todos tremessem de medo e optassem aí, de repente, por uma solução, por um remédio que poderia sair mais caro do que o próprio problema inicial. Eu não sei, eu pessoalmente confesso que não sei se for melhor ter feito a quarentena, se seria melhor o confinamento vertical, se seria melhor não ter feito confinamento. Eu não sou da área médica, eu também não tenho responsabilidades médicas ligadas ao governo, eu tenho responsabilidades na Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional, eu identifiquei ali que nós temos um número enorme. A maioria das pessoas são de grupo de risco, né? ou por questão de doença prévia, comorbidade, ou pelo que eu mais tenho lá, servidor com mais de 60 anos. Por incrível que pareça,
Se eu não tomar cuidado ali, a biblioteca todo mundo aposenta e não funciona mais. Então, eu também estou trazendo para lá uma necessidade desses mais experientes e sábios ali da biblioteca transmitirem esses saberes para novos que chegam agora. Só que eu preciso fazer, então, um concurso público para conseguir isso. Então, eu optei justamente pela quarentena, tomando todas as medidas de segurança necessárias, verificamos as câmeras, renovamos, realocamos, colocamos lá vigilantes, brigadistas de incêndio diariamente, 24 horas, limpeza dos andares utilizados ou os banheiros públicos que são utilizados, tudo isso está sendo verificado. E todas as outras também, as nossas outras edificações também estão sendo avaliadas bem de perto. E nós não paramos de trabalhar, estou fazendo todos os servidores trabalhar na nossa biblioteca digital, reprojetar coisas, reavaliar legislações internas e coisas assim. Então essa é a minha responsabilidade. Agora, quanto a Brasília, olha, eu entendo que a dificuldade era enorme porque o presidente está de olho também na repercussão dessa crise, na repercussão econômica dessa crise, e ele tem total razão de se preocupar com isso, porque pode ser que sobrevenha aí uma desgraça, tá? Uma desgraça econômica. Mas eu tenho entendido que precisamos sim também tomar todas as medidas para nos resguardar do vírus. Não me parece um vírus fraco, não me parece uma lenda urbana, me parece um vírus de alta transmissibilidade, muito perigoso, que está de fato levando muitas pessoas à UTI, ao óbito. Então precisamos tomar os cuidados. Eu só não sei dizer quais são os ideais. Então assim, eu vejo essas discussões todas, todo mundo com muita certeza, eu fico até espantado. Mas eu, na medida em que tive que tomar a decisão, tomei a decisão mais conservadora também, no sentido de proteger os meus servidores. Uma coisa que a gente tem certeza que não é uma gripezinha, e o que a gente sabe também é que a gente não tem certeza de nada sobre essa doença. Rafael, para a gente encerrar, que já está no finalzinho do nosso tempo, o Ronaldo Andrade, que é um ouvinte nosso, pergunta para o Rafael Nogueira, em sua visão, qual o motivo do pensamento progressista se sobressair dentro da academia, faculdades, universidades, sobre o pensamento conservador. Você já tem uma ideia sobre isso? Hoje a gente precisa de uma meia hora para conversar. Eu consigo sintetizar, mas a gente pode voltar aqui outro dia e eu trato desse assunto com mais calma. Com certeza. Mas, de fato, o que acontece é Ronaldo, né, o nome dele? Isso mesmo. O que acontece é que desde quando houve o regime militar, a luta contra a esquerda armada na época fez com que os governos anteriores se esquecessem da luta cultural. O que é a luta cultural? É não deixar que narrativas que não são a verdade da vida, não são as certezas absolutas, evitar que essas narrativas tomassem todos os ambientes oficiais, institucionais de formação, ou seja, escolas e universidades principalmente, mas também editoras. Mas foi o que aconteceu. Não houve esse combate bem feito na área cultural, certo? E combate num sentido bastante analógico, né? A gente fala em combate, mas na verdade isso é democracia. Isso é acordo, isso é diálogo, é desacordo, faz parte da democracia, dois diferentes convivendo, pluralidade. Só que isso não foi o que aconteceu posteriormente. A República fundada em 1988 é uma república de ressentimento com o regime militar e que se fundou, então, desde o ponto de vista jurídico e educacional completo, desde uma visão de esquerda, entendeu? Então, de fato, Rafael, essa visão... Infelizmente eu vou ter que te cortar, porque vem aí a Voz do Brasil e a gente vai ter que encerrar a entrevista, mas olha, fica combinado da gente conversar novamente numa oportunidade assim, eu sei que você vive pelo Rio de Janeiro, mas quando você estiver por aqui para bater um papo com a gente, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos. Eu que agradeço, foi um prazer. Opa, o prazer é todo nosso. Um abraço, Rafael. Abração, Nicolau. Tchau, tchau. Conversamos com o Rafael Nogueira, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Nicolau Obeide, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, ouvinte da Santa Cecília FM. Amanhã a gente está de volta. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. O amor pode e deve ser expressado em qualquer época do ano, mas o dia 12 de junho é especial. Quer presentear e fazer diferente? Escolha o perfume importado da preferência do seu amor, reserve pelo nosso WhatsApp 99758-3456 e saiba como retirar em Santos ou em Praia Grande.
Beverly Hills Perfumes Importados. Com você em todas as ocasiões. 99758-3456. Aproveite as super ofertas da Pneu Linhares. Pneus Aro 13, Gol, Palio e Uno em 10 de 20,99. Pneus Aro 14, K, Fox e Fiesta em 10 de 26,99. Pneus Aro 15, K, Fox e Fiesta em 10 de 32,99. E só a Pneu Linhares tem o serviço leva e traz. Ligue e confira. Pneu Linhares, seu revendedor oficial Goodyear. Em Santos, Rua Brás Cubas 332. Telefone 3232-7710. No trânsito, a vida vem primeiro. Caderno Regional. De segunda a sexta ao vivo, às 7:30 da As principais notícias da região, do Brasil e do mundo, na Santa Cecília TV. Rádio Santa Cecília